Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos muito felizes em recebê-los para a terceira edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, que é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS e convidados. E o tema de hoje é acreditação em saúde, etapas, níveis e critérios da metodologia ONA, que é um convite ao entendimento do processo para a certificação ONA e que também, para você que é de uma unidade já acreditada, que porventura esteja participando conosco, temos aí alguns bônus que a palestrante está trazendo para contar um pouquinho do que vem por aí sobre a metodologia ONA. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É com grande satisfação que, para iniciar a nossa temática, a nossa palestra de hoje, eu convido a Raquel Nakamoto, que é analista de certificação da ONA, que é graduada em biomedicina pela FMU, com MBA em gestão e saúde pelo HCOR. Ela possui também especializações em hematologia, hemoterapia e em biotecnologia. Tem mais de 13 anos de experiência na área da gestão da qualidade, destacando-se pela atuação na implantação e gestão de programas de acreditação em organizações de saúde privada. Atualmente, ela integra a equipe técnica da ONA como analista de certificação. Raquel, sua participação no fórum hoje representa uma grande oportunidade de aprendizado prático e estratégico para todos nós sobre o processo de acreditação. Seja bem-vinda, o tempo é seu agora, compartilhe conosco seus conhecimentos e ao final, pessoal, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, mandem no chat que a gente vai separar algumas perguntinhas para trazer para a Raquel ao final. Muito obrigado e bem-vinda, Raquel. Eu que agradeço, Antônio. É um prazer enorme estar aqui, ver que vocês têm tanta gente aí ao vivo, online, juntos, né? Isso é muito bom poder estar aqui junto com vocês. Agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui representando a ONA, né? Então eu agradeço aí, você já contou meu currículo aí para o pessoal, fico muito à disposição também para dúvidas. No final, deixo meu contato para aquilo que eu puder esclarecer melhor ou até explicar melhor, eu também fico muito à disposição. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, e é um prazer mesmo estar aqui. Eu espero muito contribuir e que cada um possa sair daqui com um pouco mais de informações sobre a metodologia da ONA, um pouco mais de informações sobre a acreditação em si, e sempre, né, o nosso objetivo é muito o mesmo, né? É realmente aprimorar a qualidade dentro das nossas organizações, melhorar um pouco mais a cada dia, melhorar sempre, melhoria contínua. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso de um modo geral, mas fico à disposição também para dúvidas e informações. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, e aí só alguém me dá um ok para ver se está tudo certinho, se tá aparecendo e se está em tela cheia, que eu coloquei agora. Já vendo o slide, falta só a tela cheia. Foi? Isso, deu certo. Ah, então perfeito. Eu vou começar aqui. E aí, eu não sei se tiverem dúvidas, guardem para o final, como ele falou, mas às vezes, se tiver algum comentário também que seja relevante, é interessante, né? Fica à vontade também, viu, Cirino? Afinal, você sempre tem comentários aí muito interessantes para fazer sobre tudo essa jornada aí da acreditação. O tema hoje é acreditação em saúde, a gente vai falar etapas, os níveis, os critérios da metodologia ONA. Primeiro eu vou contar um pouco para vocês sobre a história da ONA, sobre como tudo surgiu, falar um pouco das etapas de acreditação para quem quer começar. A gente vai trazer uma novidade que é o nível fundamentos, que eu vou explicar. Então, o finalzinho da aula, ele fala mais de novidades que nós temos para o ano de 2026. Nós temos muitas, se pensar bem, a gente já está ali quase lá, né? Super pertinho de 2026. Então, eu vou trazer tudo isso e alguns conceitos e alguns números também, afinal, a metodologia vem crescendo bastante, então é bem interessante vocês terem esse conhecimento aí dos números. Em posicionamento, esse é o posicionamento oficial da ONA, né? A ONA ela é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões de segurança e qualidade em saúde no Brasil. Eu gosto muito de falar que a gente é uma metodologia de acreditação. É uma entidade não governamental,
sem nenhum fins lucrativos e certificamos a qualidade e de serviços de saúde em todo o Brasil, com foco na segurança do paciente. Então, nós atuamos em todo o território brasileiro, não atuamos fora, mas temos um reconhecimento internacional, que eu falo aqui em seguida para vocês também, com mais detalhes. Como missão, visão e valores, né? Nós levamos muito a sério essa questão da identidade organizacional, afinal, a metodologia, ela permeia dentro das organizações, né? Então, a gente precisa realmente cumprir e ter aí como premissa dentro da nossa metodologia. A nossa missão é sempre aprimorar a gestão, a qualidade e a segurança da assistência no setor saúde por meio do SBA, que é o Sistema Brasileiro de Acreditação. A nossa visão aí a longo prazo é tornar a acreditação ONA reconhecida por toda a sociedade brasileira como um sinônimo de segurança, qualidade e credibilidade no setor saúde. Em nossos valores, nós temos transparência em nossas ações, o respeito individual e coletivo, a confidencialidade, afinal, estamos dentro aí das organizações e sempre tratamos isso com muito cuidado e sigilo, aperfeiçoamento contínuo, desenvolvimento participativo, credibilidade, assim como a sustentabilidade. Eu falei anteriormente do SBA, né, que é o Sistema Brasileiro de Acreditação. E o que é o Sistema Brasileiro de Acreditação, né? A ONA faz parte de um sistema, então nós fazemos parte, somos uma das partes interessadas do Sistema Brasileiro de Acreditação. E o que formam essas partes interessadas é a própria ONA, algumas entidades fundadoras e associadas, que eu vou explicar a seguir, algumas instituições acreditadoras credenciadas, os avaliadores, que vão até as organizações fazer as avaliações e verificar a conformidade dos requisitos, as organizações acreditadas, que estão aí por todo o país, assim como os profissionais da saúde também. Aqui eu explico melhor essas partes interessadas com as empresas que fazem parte do nosso Conselho de Administração da ONA, que é o CMB, a Abrange, a FBH, a Unimed, a Fena Saúde, a CNS Saúde e a Associação Brasileira de Análises Clínicas. E as IACs que eu falei anteriormente, são as instituições acreditadoras credenciadas. São aquelas organizações que são validadas igualmente, homologadas pela ONAS para realizar as avaliações dentro das instituições de saúde. São todas essas 14 organizações. São instituições que foram homologadas, elas vão dentro das organizações para fazer realmente todo o processo de acreditação. Então, quando você entra para o processo, você que já é um cliente acreditado, ou está aí no radar para entrar dentro do processo de acreditação, você vai fazer um contato com uma das instituições acreditadoras, pois elas são homologadas para realizar todo o processo. Então, por isso que a gente deixa todos os logos aí, sem nenhuma preferência, pois todas são igualmente homologadas para trabalhar, para fazer essas avaliações dentro de um conjunto de normas e o manual, que eu vou explicar um pouquinho a seguir também. A ONU atua em território brasileiro, né? É uma organização nacional de acreditação, porém nós temos um reconhecimento internacional da ISCO. A ISCO é uma metodologia de segurança e ela reconhece as metodologias de acreditação no mundo todo. E nós temos esse reconhecimento, tanto no nosso manual, quanto no curso de formação de avaliadores. A ONA tem esse reconhecimento. Então, por isso que a gente tem vários selos aí, agora todos foram renovados, a gente passou por uma auditoria também da ISCOA, né? Então, é interessante que o processo ele permeia por todos, né? A organização, ela passa por avaliação, a nossa metodologia também passamos para ter esse reconhecimento da ISCO. Então, todos os nossos certificados estão aí atualizados, válidos e com bom tempo agora para vencer. É, Aí eu compartilho com você esses selos e aproveito que a gente está falando um pouquinho da ISCO, para quem não conhece, até pesquisar um pouquinho, que é uma metodologia reconhecida aí por todo mundo, e ela que reconhece, né, todos esses padrões de qualidade, segurança, o nosso manual, e ela está fazendo um evento aqui, né, no Brasil esse ano, então, para quem não sabe, a ONA vai estar organizando, sendo anfitriã mesmo, e fazendo esse evento internacional aqui da ISCO, que vai acontecer agora em outubro, de 12 a 15 de outubro. Então, acho que vale aí mais informações, vocês
pesquisarem, o site da ONA tem todas as informações para participar de um evento, e é um evento que vai estar trazendo toda o que há de mais novo em relação às acreditações, à qualidade, à segurança do paciente. Tem trabalhos aí do mundo todo que serão divulgados, convidados internacionais. Então, é um evento super legal que quem aí não se inscreveu ainda dá tempo de participar. E a ONU é que vai estar organizando todo esse evento. Então, por isso que eu aproveito aí para fazer aí esse convite e também divulgar essa informação. Voltando aqui um pouquinho à história da ONU, aí a gente tem uma linha do tempo para vocês verem que já temos uma história, né? Já estamos fazendo parte aí de um movimento já faz um tempo, né? Já fizemos alguns aniversários aí em toda a história. Então a gente tem ali no comecinho da nossa linha do tempo, em 98 e 99, o lançamento do primeiro manual. Em seguida se constituiu a ONU, então veio o manual e depois a metodologia, e em seguida o SBA, que é o Sistema Brasileiro de Acreditação. Aí, já em 2013, nós lançamos um manual específico para organizações prestadoras de saúde, que é assim que nós chamamos o nosso manual, OPSS. E depois a gente também lançou em 2014 um manual incluindo serviços odontológicos. Em 2016, a ONA se torna um membro oficial da ISQA. A gente também tem um manual de saúde acreditado pela ISQA em 2018. Em 2018. Aí, em 2018, também, a ONU é eleita membro do Conselho da ISQA, através da revisão do seu manual. E aí, passando por vários, de novo, né, pela avaliação da ISQA, em 2023, nós fizemos 25 anos de história, né? Então, a ONU já tem, agora está com 26, então a gente já tem um histórico aí para contar e com vários aniversários aí também. Alguns resultados da ONU, que eu acho que é importante para quem aí não conhece tanto a metodologia. A gente tem no total mais de 1.700 organizações acreditadas, com certificado vigente, no total 26 anos de história, que eu falei anteriormente, e nós crescemos mais de 20% ao ano, ou seja, a gente sempre está terminando o ano, concluindo com muitas organizações novas entrando para o processo de acreditação. É a terceira maior certificadora em termos de volume, é o que mais tem acreditações em termos de volume. Nós temos já mais de 5.000 certificados emitidos, afinal, a ONA também, ela capacita pessoas, as pessoas dentro da organização, a gente tem, além dos muitos cursos, cursos ao vivo ou não, dentro da nossa estrutura educacional, o ONA Educare, que ali forma, além de formar os avaliadores, que são aqueles que vão até dentro das organizações para fazer as visitas, pessoas também, o gestor de saúde, o gestor da qualidade, o gestor de área que quer realmente aprimorar conhecimento, ter mais um conhecimento técnico, entender melhor do manual. Então, por isso esse número tão elevado de certificados. E esses números não param de crescer. Se eu for pegar ele agora, com certeza ele já está maior ainda. Então, esses números só estão crescendo. E aí é um mapa aí de acreditação. Aí é onde tem acreditação ONU por todo o Brasil. A gente vê aí um número bem mais expressivo aqui em São Paulo, né? 635, que já se cresceu muito. Esses números são bem visíveis e são transparentes. Ficam no site da ONU, você consegue acompanhar e ver todas as organizações que são acreditadas ou não, quem já esteve, saiu do processo, então a gente consegue enxergar tudo isso através do nosso site. Mas aí está ilustrativo, aí vocês veem que a gente tem um grande número de certificações aqui no Sudeste, né? Faltando ali um alfinetinho ali no Acre. Só isso que falta para a gente alcançar todo o território brasileiro, mas a gente já sabe de algumas organizações aí que estão em andamento, já estão pleiteando aí uma acreditação, e a gente espera que seja atingido o quanto antes. Aí, explicando um pouquinho desse cenário, falando em números ainda, só para vocês entenderem o quanto que eu expliquei que é a terceira maior em termos de volume, a que mais cresce, por conta desses números aqui. A gente tem, através do Kines, por exemplo, a gente consegue saber quanto total de organizações de saúde que nós temos cadastrados no Brasil. Então, a gente tem mais de 380 mil organizações cadastradas. Destas, 1.935 são organizações acreditadas no nosso país. A gente considera aí um número, claro, pequeno, mas porém, desse número de organizações acreditadas, 1.387 são acreditadas com a ONU. Então, é por isso que a gente fala que é, em termos de volume, é uma acreditação, uma metodologia que tem sido bem aceita, que tem crescido muito. Ali ao lado, aqui onde, bem mais no meio aqui do nosso slide, a gente apresenta os totais de hospitais que nascem cadastrados também. A gente tem 6.805.
Desses, 619, que representa 9,10%, são acreditados, e desses, 6,02% são acreditados ONA. Aí eu trago uma seta grande aí só para trazer o que nós tivemos de maior novidade também na nossa realidade, no nosso cenário, é a atenção primária, né? As unidades básicas de saúde. Esse setor ele entrou com bastante força em 2023 e 2024 dentro do Sistema Brasileiro de Acreditação, afinal, elas foram acreditadas, quase todas, a grande maioria foi acreditada aqui em São Paulo. Então, por isso que representa um número tão grande, tão expressivo também, por isso que ele está aí aparecendo e destacado. Aqui, em relação a leitos acreditados no Brasil, pensando muito em qualidade e segurança do paciente, a gente também faz uma associação por leitos acreditados, né? Então, também na mesma plataforma do CNES, a gente consegue ter acesso ao total de leitos. Então, no Brasil, a gente tem mais de 432 mil leitos acreditados, dentre eles, 296 mil são do SUS e 135 mil privados, e aí a gente tem um número de 16,6%, ou seja, que nós temos 71 mil leitos acreditados pela ONU. Então, por isso que a gente vê que ainda temos muito trabalho a fazer, temos muitas organizações aí para entrar com uma metodologia de acreditação, participar do processo de qualidade, mas está evoluindo, também está crescendo. Aqui explorando um pouco de conceito, né? Eu vou continuar ainda, vou trazer mais alguns resultados da ONA, vou explicar um pouquinho como entrar no processo através da elegibilidade, mas é interessante falar sobre a acreditação em si, né? Pensando num processo de avaliação. Aqui tem alguns conceitos que traz e que torna uma avaliação eficaz. Por número, aí a gente vai ali primeiro no número um, né? Pensando em ordem mesmo, né? A avaliação dentro da organização, ela precisa ser útil. Ela precisa ser prática, relevante para a necessidade dos usuários. Eu preciso fornecer informações que dentro desse processo, ele termine o processo de avaliação, ele fala, nossa, quanta informação útil eu tenho aqui? Como eu consigo agora trazer ali um histórico para conversar com as equipes, com os setores e falar, nossa, que material útil eu tenho em mãos agora para trabalhar no meu próximo ano, ou no meu semestre, ou no meu daqui 2 anos, enfim, cada organização vai sempre determinar seus prazos, sua forma de trabalhar, né? Acho que antes da gente dar continuidade aqui, até dentro desse slide, é importante a gente falar que um dos conceitos mais importantes da ONU, e dentro da sua visão, ela é uma metodologia não prescritiva. Ou seja, a gente não vai nunca procurar dentro da organização alguma ferramenta específica, alguma metodologia específica para algum assunto ou para algum requisito. Não, a gente vai ver a conformidade e se realmente a forma que ele faz. Dando um exemplo mais na prática, nossa, acho que para aqui tem que ter um tipo de indicador específico, ou eu tenho que utilizar um sistema, e para isso eu tenho que investir, eu tenho que gastar, porque todo mundo usa, todo mundo quer acreditado. Não, dentro da nossa metodologia, o mais importante é atingir a conformidade daquele requisito específico, dependente dos meios. Às vezes pode ser, às vezes, por meio de uma planilha, às vezes pode ser um caderno controle. Ele vai estar está atendendo, então ele é conforme. Tá? Então, não é uma metodologia prescritiva, onde está escrito aqui, checklist, tem que ter igual aqui. Não. A ONA, ela vê muito o contexto da organização e ver a forma que ele está trabalhando para garantir sempre a segurança do paciente, garantindo que ele esteja no centro do cuidado, assim como os familiares, o acompanhante, mas escutativa a todos, né? A avaliação, voltando aqui para o item 2, ela tem que trazer oportunidade, né? A avaliação deve ser realizada em um momento oportuno para informar decisões. Afinal, a gente sabe quantas tomadas de decisões tem a partir de uma avaliação, né? Quanta mudança em processo, quanto investimento, o quanto há de trabalho nisso, né? Então, ele tem que trazer também oportunidade. Factibilidade, a avaliação deve ser viável e possível de realizar com os recursos disponíveis. Então, aquela organização tem esse recurso e outra tem esse. Então, de alguma forma, as duas podem ser acreditadas, porque a gente vai olhar o que é possível se fazer dentro de uma e o que é possível fazer dentro da outra. Então, essa questão da factibilidade também deve ser sempre explorada e ela deve trazer para ter um resultado eficaz mesmo. A confiabilidade, a avaliação deve produzir resultados consistentes e confiáveis, por isso que é interessante a gente pensar no processo, né? Tem um manual para eu seguir, olhando os requisitos,
e ali eu vou ter um relatório do avaliador. E esse relatório ele vai me trazer informações sempre consistentes de que precisa fazer, de um caminho que eu devo seguir. Ele precisa ser objetivo, né? A avaliação deve ser imparcial e baseada nas evidências, naquilo que foi visto durante o processo de avaliação. E direcionalidade. A avaliação deve fornecer orientações claras para melhoria. Sempre, sempre, a clareza é muito importante. A gente tem treinamento para os avaliadores, um curso de formação, curso ali de reciclagem depois de um tempo, porque realmente ele deve sempre fornecer informações claras, ele precisa ser claro no que precisa ser melhorado, nos pontos de melhoria, nas oportunidades de melhoria. Alguns conceitos também de avaliação externa, pensando não na nomenclatura da ONA, mas em conceito de avaliação de um modo geral. Alguns resultados esperados da avaliação interna, a avaliação externa. Aprimoramento de gestão. A gente sabe que a partir desses resultados a gente consegue aprimorar a gestão de diversas áreas, seja da assistência ou de gestão pura mesmo. Treinamento do pessoal, afinal, a gente sabe a necessidade da padronização, as dificuldades que se existem por conta de padronização, então é um dos resultados que a gente espera. Cuidado focado no paciente, sempre, a gente sempre vai ter esse resultado esperado, é a maior preocupação, é o cuidado focado no paciente e a satisfação dele também. E o reconhecimento externo, afinal, quando a gente tem um certificado de acreditação, a gente sabe que a gente tem um reconhecimento externo, o público vai ter um reconhecimento diferente, afinal, essa organização, ela investe tempo e grande parte do seu esforço em gestão para realmente seguir uma metodologia e receber uma avaliação externa de fora, para então falar, nossa, estou aqui muito bem nesse caminho, mas eu ainda posso melhorar, posso melhorar. É um caminho de construção a ser seguido, né? Assim como a padronização dos processos, essa eu acho que é a parte esperada e que traz muitos resultados. A gente que já viu aí, né, teve a oportunidade de conhecer, às vezes trabalhar numa organização que falta padronização de processos e depois você ter uma experiência num local que tem essa padronização, a gente sabe o quanto isso é importante. De trabalho em equipe, e eu já junto com o seguinte, que é a motivação. Porque, por mais incrível que pareça, o quanto essa avaliação ela traz esses dois itens também, né? Essa avaliação externa, esse momento de avaliação, porque há realmente a necessidade de trabalho em equipe, a necessidade de formar comissões, a necessidade de treinamentos, de trabalhar aí com a qualidade de vida do colaborador e, ao mesmo tempo, com engajamento. Então, é muito importante e a gente consegue enxergar isso dentro dos resultados. E uma mudança de cultura, que aí é um processo mesmo, né? Que a gente sabe que às vezes a gente começa a trilhar no comecinho da acreditação e depois de um tempo a gente consegue ver as melhorias. E até, já adiantando os resultados, os próximos slides, é o que se trata no nível 3, né? Quando a gente consegue ver realmente um ciclo de melhoria ali, principalmente visando mudança de cultura. A OMS, ela também traz algum posicionamento sobre a acreditação. E aqui tem alguns deles, a gente não vai falar de todos, até porque a gente já explicou um pouco do que, de uma forma de explorar os conceitos, né? Mas aqui entre os primeiros, ó, posicionamento da OMS sobre acreditação. Melhorar a qualidade do atendimento, então eles entendem também que aprimora os resultados do paciente e da população, adotar abordagem centrada nas pessoas, sempre a gente está focado em melhorar. Por isso que a ONA fala tanto hoje de escutar tanto paciente, acompanhante, familiar e todo mundo envolvido nesse processo do atendimento ao paciente, envolver todas as partes interessadas, alguns padrões que não têm padrão e precisam ser estabelecidos, assim como definir as metas e passos de melhorias claros. Então, é uma referência bibliográfica interessante, que é uma fonte também da OMS falando sobre isso. É interessante compartilhar com vocês. E aqui, só para terminar um pouco de história, a ideia de avaliação externa, da gente pensar e receber alguém dentro da nossa organização para que ele venha opinar e apontar algumas melhorias. É interessante esse conceito, mas isso não é novo, né? Ele teve um início aí há mais de 100 anos, mas esse médico realmente ele estava um pouco à frente do seu tempo, né? Então ele teve uma ideia, ele era um cirurgião americano, ele teve uma ideia de sugerir que os médicos e hospitais acompanhassem os pacientes e avaliassem se os resultados do seu tratamento foram realizados conforme foram planejados, né? Esse sistema de resultados finais garantia a competência dos cirurgiões e permitiam que eles recebessem feedback sobre o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas quando você lê a história inteira,
dá para entender que não foi muito bem visto, não. Ele teve alguns problemas, porque a gente sabe que essa estrutura de auditorias e de avaliações, elas precisam ser construídas, assim como seus padrões, através de um manual. Então, aí que se iniciou uma história. Mas teve essa dificuldade, porque afinal, quando a gente abre as portas da nossa organização para ter esse olhar externo, é que a gente está, olha, estamos aqui abertos para a melhoria e para mostrar o que a gente faz de bom também, porque é um trabalho, né? Então, é só a questão dos conceitos, né, explicando um pouquinho melhor sobre isso. O resultado esperado, bem que a gente já falou através daquelas ilustrações, mas resumidamente, planejar, controlar, garantir e melhorar a qualidade. Esse vai ser o principal resultado esperado de uma avaliação externa. Aqui falando um pouquinho dos níveis da ONA, falando em acreditação. Quando você entra para o processo de acreditação, você pode ser acreditado em nível um, em nível 2 e nível 3. Aí você vê a diferença entre as cores, né? Um selo bronze, um selo prata e um dourado. Eles têm uma diferença em. Eu vou explicar até melhor, tem um slide mais ilustrativo que esse, mas principalmente na questão de quantos anos esse certificado vale. Porque afinal, entre uma certificação da ONA, você tem algumas manutenções. E aí o nível ele vai sempre identificar e gerar, olha, se eu sou um nível um, eu tenho uma validade por 2 anos e eu tenho um tempo de manutenção menor, o nível 2 também por 2 anos, o nível 3 ele já vale por 3 anos. Então, é uma diferença entre realmente em conceitos e maturidade institucional. Aqui nesse próximo só mostra como é esse certificado, para quem já tem aí, já está familiarizado, já tem um aí na parede, já disseminou por toda a organização, já divulgou aos clientes e às partes interessadas, mas para quem não tem, é dessa forma aí que ele fica aí ilustrado, e dessa forma que é para ser usado, tanto nível um, nível 2 e nível 3. Aí são alguns conceitos básicos, palavrinhas-chave que nós temos para cada nível. Nível um visa muita segurança, o nível 2 a gestão integrada, e o 3 a excelência em gestão. Mas aqui é um conceito até que nós estamos usando nesse manual novo. Para quem não sabe, a ONA está com um manual, o PSS, de Organização Prestadora de Serviço de Saúde, vigente até 2025. Então, a gente tem uma versão do manual, que é a que nós estamos usando atualmente, de 2022 a 2025. E a gente já está com uma revisão e com ele todo bem estruturado para ser lançado agora para janeiro de 2026. E aqui explica melhor isso. É um novo slide aqui, mas enfim, não teve grandes mudanças em questão do nível. Mas aí, o que que se espera quando você fala em nível um? Requisitos de nível um. Requisitos que vão estar voltados para estrutura, planejamento, implementação, manter e identificar. Essas são as palavras que você vai encontrar no nível um. A gente não vai estar falando, veja aqui no roxinho, a gente não vai estar falando ainda em nível 2 de gerência, em nível um em gerenciamento, monitoramento, analisar resultados e definir plano de ação. Isso é específico do nível 2, que é o sistema de planejamento e organização focado na gestão integrada. E o 3? O 3 é aquele nível que nós chamamos de excelência, mas o que que a gente especificamente trata nos requisitos? De ciclo de melhoria e efetividade das ações, tá? Então, aí é só para vocês terem em mente aí como funciona esse nível um, nível 2, além daquelas cores dourada, prata e bronze. Aqui são as etapas da acreditação, um pouquinho burocrático, então não vou falar com tantos detalhes. No nosso site, a gente tem isso mais bem explicadinho, e também sempre entrando em contato com a ONA, você consegue entender isso com detalhes, né? E para quem está entrando no processo de acreditação, procurando uma IAC também. Mas ali no primeiro quadradinho a gente tem a decisão pela acreditação, em seguida a escolha de uma IAC, que vocês já entenderam que precisa escolher uma instituição acreditadora para trabalhar, solicitação de inscrição e agendamento, o cadastro pelo cliente, que aí você precisa cadastrar, a ONA faz uma validação. Eu vou trazer em seguida umas normas para vocês entenderem como funciona esse processo de validação e elegibilidade. Entra no sistema, quando você entra para o processo, fez cadastro elegível, uma liberação automática de uma autoavaliação. O que que é essa autoavaliação? É o manual inteiro que você mesmo responde ali, de acordo com a sua visão dentro da sua organização. E é legal que você pode se preparar através disso, você pode conhecer melhor os requisitos, então por isso tem uma autoavaliação. O avaliador vai ter acesso a essa autoavaliação, mas é algo ali preparatório para você entrar pelo processo. Aí vai ter a questão toda de pagamento e a programação da visita. Essa programação de visita, ela é totalmente acordada entre a IAC, que é a instituição acreditadora, e a organização, né, para ver, olha, em tal horário nós vamos no centro cirúrgico, plano de visita agora a gente vai ver gestão de acesso e todas as subseções que contemplam o nosso manual.
Aí sim pode-se optar por um diagnóstico organizacional. O diagnóstico não é uma etapa obrigatória dentro do processo, porém, ela é muito rica, muito válida, afinal, é uma visita que não é uma visita ainda. Ela acontece tudo como tem que acontecer, com todas as formalidades, mas ela ainda não te dá ela não te dá o selo, o certificado, mas sim um relatório com o diagnóstico organizacional, ou seja, o avaliador passa por todas as áreas, todas as subseções, e aí ele faz um relatório com todas as oportunidades de melhorias, não conformidades, conformidades que ele enxerga para você então se preparar para esse processo. Tá? Aí entra o preenchimento do relatório, depois da visita, uma análise que é feita pela ONA, né, do relatório. Então, a IAC faz o relatório, a ONA faz uma análise técnica, a ONA homologa, e aí emite uma pesquisa de satisfação. Afinal, dentro das nossas premissas, tá ali tanto ouvir, escutar também o paciente, a gente faz uma pesquisa de satisfação com os clientes e aí é emitido o certificado. Essa aí é a jornada da acreditação. São várias etapas, tem muitos detalhes aí que eu acho que numa aulinha como a de hoje não dá tempo da gente falar tudo isso, mas tenham acesso aí à ONA para vocês, se precisarem. Etapas do relatório de avaliação, aí a IAC, após o momento ali que faz a visita, tem 15 dias para fornecer o resultado, a ONA também faz esse processo em mais alguns 20 dias, então depois da visita até 35 dias, a organização já está com seu certificado na mão. Aí é o nosso manual, né? Composto por seção 1, 2, 3, 4. Aqui só um pouco da estrutura desse manual PSS, explicando para vocês como ele funciona. Afinal, é o mesmo manual para diversas organizações. Pensem, o PSS, Organização Prestadora de Serviço de Saúde. Então, ele pode ser um hospital-dia, ele pode ser um serviço de hemoterapia, ele pode ser um ambulatório, pode ser um diagnóstico por imagem, pode ser a unidade, a atenção primária, como eu dei alguns exemplos. Então, essa é a parte da seção um, onde tem todas essas subseções com uma série de requisitos que serão avaliados. Requisitos de liderança, requisitos de gestão da qualidade, de prevenção, controle de infecção e biossegurança, gestão administrativa e financeira, gestão de pessoas, suprimentos e assim por diante. E só por organização também, a seção é o agrupamento maior de subseções e essa tabelinha que apresenta o que é aplicável ou não. Então, como eu vou saber que dentro da minha organização vai ver liderança, vai ver qualidade? Vai, porque assim a seção um está fácil para vocês verem, né? Tudo é aplicável. Mas em outras seções pode ser que não, pode ser que tenha diferença. Então, tem um quadrinho ali padronizando com o que vai ser visto e o que não vai ser. Aí é uma carinha mesmo do manual, aí é uma foto da seção um, da subseção um, que é a liderança organizacional. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem um. Deixa eu só colocar um ponteirinho aqui para ajudar. Aqui a gente tem um requisito, vou ler o primeiro requisito do manual, só para ficar realmente talvez um pouquinho mais claro. Estabelece a identidade organizacional e a dissemina para as partes interessadas. Esse é o requisito que a organização precisa cumprir. Que do lado o que que é? É a orientação. A gente explica com um pouquinho mais de detalhes esse requisito. O que que fala? É o propósito de existência de uma organização prestadora de serviço de saúde, baseada na definição de sua missão, visão e valores, como o desenvolvimento da liderança e também um olhar sistêmico. Perfeito, já entendi o requisito, já entendi mais detalhado o que querem. Mas como eu atendo esse requisito? Aqui ao lado tem uma sugestão de evidência, que é a descrição da missão, visão e valores e a disseminação para todas as partes interessadas da organização, profissionais, parceiros e clientes. Então, aqui é só um exemplo. Como eu atendo esse requisito? Eu descrevi minha missão, visão e valores, está disseminada para todo mundo que é interessado dentro da organização? Eu consigo uma evidência dessa forma que foi compartilhada? Então, perfeito. Requisito conforme. Tá? Então, é essa forma que é o nosso manual. Aqui tem várias explicações, mas eu acho que na prática funciona melhor. Aí, um pouquinho da seção um, aqui dá para ver melhor, que é um slide um pouquinho ampliado, que são as 10 subseções que eu falei. Aqui na seção 2, a gente tem os serviços mais específicos. Como eu falei, um hospital. Vamos pensar no hospital. Ele tem atendimento ambulatorial? Tem. Então, a gente vai verificar esse setor. Ele tem a assistência nutricional? Não, aqui não tem. Então, não vai ser verificado os requisitos dessa área. Tem telemedicina? Tem. Então, a gente vai verificar todos esses itens. Então, depende muito desse contato no cadastro para a gente entender tudo que tem dentro da organização de saúde, para assim preparar para uma visita. Essa seção 3, que é a questão de diagnóstico e terapêutica,
que vai conter análises clínicas, anatomia patológica, métodos diagnósticos, diagnóstico por imagem. Então, também são sessões que são subseções aplicáveis, e essa 4 é a nossa gestão de apoio também com muita aplicabilidade dentro das áreas da saúde, afinal, equipamentos médicos se aplica para quase todo tipo de serviço, gestão de infraestrutura, todo mundo precisa monitorar e tem requisitos específicos, assim como limpeza, processamento de produtos para a saúde e processamento de roupas em enxoval, que normalmente é bem crítico dentro das organizações. Aqui, não vou ficar falando da norma, afinal, essas normas para o processo de avaliação, elas estão lá disponíveis no site da ONU, você consegue ler mais detalhes, mas essa NA01, ela fala da elegibilidade, quem é elegível para o processo, e a 2, ela conta como é esse processo em si. Eu expliquei aqui um pouquinho, mas na norma tem muito mais detalhes. Então, aqui só para vocês verem essa carinha dessa norma, de como ela é a NA1 e a NA2. Essas são as principais para quem participa do processo, para quem está no processo e para quem quer entrar também. Aqui fala dos critérios de elegibilidade, que tem que ter um CNPJ, o CNES, possuir alvará de funcionamento, licença sanitária e uma série de outras coisas. Assim como serviços que são elegíveis também. Aqui a gente tem algum exemplo, ó, serviço de hemoterapia, serviço de nefrologia, terapia renal, todos esses são serviços elegíveis. Serviços hospitalares é só um exemplo. E uma dúvida muito comum que a gente tem também é como é que se calcula, né? Por que que algumas organizações eu já vi, tem 6 avaliadores, aqui só tem um, são 3 dias de avaliação, 2 dias, isso também tudo contempla nessas normas de avaliação. A gente tem uma tabela padronizada para quantidade de número de leitos, quantidade de avaliador por dia. Se não for número de leito, tem outras formas de avaliar também, porque às vezes o leito não é aplicável para a sua organização, tá? Então, tudo isso tem padronizado em norma, e aí ele é seguido igualmente para todas as organizações. Aqui, continuando alguns resultados da ONU, aí vocês veem essa diferença que nós temos das organizações acreditadas por região. A gente tem esse aí expressando 64% Sudeste, o Sul com 12%. A gente aí aumentando um pouquinho, se a gente colocasse esses resultados de 2025, na região norte do Brasil, a gente também já cresceu um pouquinho. Então, esperar chegar ao final do ano, com certeza nossos resultados estarão ainda melhores. O resultados ONA por nível, ou seja, quantas organizações daquele total que eu mostrei para vocês acreditadas, quantas são com excelência, que é o nível 3, que é esse roxo, né, com 35%, a gente tem o acreditado, que é o nível 1, com 39%, o pleno, que é o nível 2, com esse cinzinho em 22%, aqui é o selo. O selo eu não falei com tantos detalhes, mas a ONA também tem uma acreditação para os prestadores de serviços de saúde. Então, aqueles prestadores que trabalham dentro das organizações de saúde, elas também podem ser acreditadas. Eu vou dar um exemplo aqui. A empresa de engenharia clínica, ela está ali contratada por um hospital e ela faz o serviço todo no hospital acreditado, mas ela também, ela já se adequou tanto ali no processo e ela tem interesse em ter uma acreditação específica para o serviço dela, hoje existe, ele chama selo de qualificação, tá? Então tá aqui, é o nosso selo de acreditação, ele também tem um manual, o processo de elegibilidade, é tudo muito parecido também. Aí são alguns outros resultados, mas agora por NA. O que que é NA? É o tipo de serviço, né? Então a gente vê uma barra muito maior ali de 30%, né? De 30% aqui, aí nesse acumulado mostra o crescimento de serviços de atenção primária, que cresceu tanto nessa segunda coluna, com 253 organizações acreditadas. Então, aí a gente consegue ver o número, a gente vê primeiro serviços hospitalares, em terceiro serviços laboratoriais, em quarto serviços ambulatoriais, ou seja, tem muito tipo de organização acreditada, não é somente hospital. Organização acreditada por Estado, acho que a gente já conseguiu vislumbrar através dos outros gráficos também. E o número de organizações acreditadas desde o comecinho da nossa história. É interessante ver esse crescimento e ver o quanto a gente não para de crescer. Tendo aí, lógico, né, na nossa história a gente conta também com uma pandemia aqui em 2020, porém não houve repercussão, a gente conseguiu ter organizações novas entrando para o processo, a gente também teve que fazer um processo de melhoria e mudança quanto à acreditação através de uma avaliação remota, híbrida, tudo isso foi em 2020 para 2021 também. Total de recertificações realizadas dentro do processo.
E uma novidade que a gente tem para 2026 é que a gente pensa muito assim, tem várias organizações acreditadas e elas têm dificuldade no começo do processo, afinal, é esperado mesmo. Mas e aí, como a gente preparar essas organizações antes, né? Antes delas serem acreditadas? Uma forma e uma dica que a gente dá hoje com muita frequência é a organização que não está na acreditação e que às vezes nem tem ali ainda todo desenvolvido o plano para entrar pelo processo de acreditação, ela adquiriu o manual. E dali ela conseguir ler e trazer para dentro do setor e já ir aprimorando algumas coisas pelo benefício próprio de se ter melhorias dentro da organização. Muitas vezes melhorar processo, muitas vezes validar novos processos, ou quando uma organização está incorporando algum setor, criando, saindo ali do zero, um setor novo, um andar novo. Então é interessante já mapear e já começar com base em uma metodologia de acreditação. Por isso eu falo do nosso manual. Então é interessante para quem não está no processo, já ter o manual e falar, eu vou interagir e já entender melhor sobre esse processo e ir aplicando área por área, requisito por requisito, para se ter uma melhoria. E pensando nas empresas que querem começar com o processo de acreditação, a gente está criando o Guia Fundamentos. Ele é uma ferramenta estratégica que reúne os pré-requisitos que são indispensáveis para garantir a base do funcionamento seguro e legal de qualquer organização de saúde. Ele é um ponto de partida para a trajetória da melhoria contínua e acreditação. Sabe, algumas pessoas que fizeram um diagnóstico falaram: nossa, mas a gente está tão longe ainda. Então, por isso que se tem o guia Fundamentos antes, que a gente vai se preparar através desse guia. Esse guia vai estar disponível para todo mundo, vai ficar disponível no site da ONA, em todas as nossas ferramentas, para disponibilizar para as organizações que não têm acreditação, mas elas querem começar, ou mesmo assim, não tenho uma data para começar, mas eu já tenho interesse em melhorar a qualidade dentro da organização. Então, esse guia Fundamentos vai estar aí disponível. Muitos serviços de saúde, como justificativa, por que que a gente pensou isso? Muitos serviços de saúde, eles iniciam a jornada de melhoria sem cumprir requisitos regulatórios essenciais. E a ONU, ela não é fiscalizatória, ela não é punitiva. Então, é importante que a organização se tenha essa base primeiro, ela faça esse serviço primeiro. Então, por isso que a gente está criando níveis desse guia fundamento. A ausência de uma base comum estruturada, ela gera muito retrabalho, frustração, cansaço, aquela organização que entra para o diagnóstico e tem muita coisa para se fazer. Então, para isso, vai ter um passo antes da acreditação em si. O guia, ele atua como um filtro inicial de elegibilidade, contribuindo para uma maturidade progressiva e segura da instituição. Imagina, a organização, ela tem um ano ali para trabalhar com guia fundamentos, conseguir me preparar, então, quando for entrar para acreditação, realmente, na nossa visão, vai estar mais simples, talvez, o entendimento e tudo mais. Aí os principais benefícios de se trabalhar com esse guia fundamentos, que é a etapa pré-acreditação, que a gente pode se considerar assim, enquanto não se tem os nomes devidos, e é um lançamento que vai ser a partir de janeiro de 2026. Os benefícios é redução de riscos legais e operacionais, porque, como eu disse, a metodologia ONA não é fiscalizatória, mas a gente também vai contribuir para a organização ter atenção a esses riscos legais e específicos que existem de cada área, melhoria na eficiência da avaliação, afinal, o avaliador vai estar falando uma linguagem ali que a organização vai ter um prévio conhecimento, ao menos, porque ela já trabalhou no nível fundamentos, que é antes do nível um. Facilitação do planejamento estratégico da qualidade, afinal, isso a gente sabe que todas as organizações são elegíveis, todos devem, né, montar um planejamento, independente do como, né, para ter ali um fortalecimento da qualidade. Fortalecimento da imagem institucional também, ele alinha com as melhores práticas nacionais e internacionais e esse guia Fundamentos também ele vai gerar um certificado de conformidade com esse guia. Não é um certificado de acreditação ONA, mas é um certificado de conformidade com um guia pré-nível um, nível 2 e nível 3. Aqui, só para a gente já estar chegando aqui no final, mas eu acho interessante a gente compartilhar isso com vocês, com quem é acreditado, quem ainda não pretende entrar no processo também, né? São informações importantes. Depois do final todos os nossos clientes acreditados, a gente tem uma pesquisa de satisfação.
E aí a gente faz várias perguntas, e aqui a gente fez só um compilado para trazer algumas informações principais. Como a organização que passou pelo processo de acreditação, independente se ela é nível um, nível 2, nível 3, o que que ela viu de mais benéfico nessa implantação de metodologia? Só falar dos quatro primeiros, que eu acho talvez é o que tem um número mais expressivo, é a padronização dos processos. Isso todo mundo enxerga por igual, que vê isso como um benefício, como uma vantagem. Em segundo, a segurança para os pacientes, está quase na mesma porcentagem, mas é o que a própria organização responde como benefício, o desenvolvimento da equipe, isso é possível ver numa visita, a gente vê o quanto todo mundo aprende, absorve, faz parte, ele entende da metodologia, então ele também está sendo desenvolvido ao passar por uma avaliação, e gestão de riscos. Afinal, a gente sabe o quanto essa gestão de risco aprimorada, ela é realmente trabalhada, através de uma gestão, a gente consegue minimizar, né? Minimizar que os eventos aconteçam, que os incidentes. Então, essa gestão traz muito benefício. Tem outros itens aí que eu sei que vocês conseguiram ver, mas eu só falei dos que mais repercutem e o que mais as pessoas enxergam das organizações acreditadas como benefícios. E aí também eu acho interessante a gente compartilhar não só a dor, né? Porque afinal ele foi acreditado, ele conquistou, ele conseguiu. Então, mas ele viu alguns desafios nessa implantação, que é a cultura organizacional. Lembra lá na frente que eu atrelei talvez a um nível 3? Afinal, ele gera ali maturidade, às vezes leva tempo mesmo essa cultura. Não é impossível, mas ela precisa ser gerada e trabalhada. A falta de uma equipe qualificada é um desafio, porque às vezes a organização acreditada, que está no processo de iniciar, ela precisa desenvolver a equipe com base nesses requisitos, para ela então conseguir atuar, atender e aprender. Então, essa falta de equipe é muito comum se ver. Falta de envolvimento da alta liderança, a gente escuta isso com muita frequência. Eu noto que esse quadro tem mudado, a gente tem tido a participação, o envolvimento, mas ainda é uma dor. E questões de infraestrutura, processo, pessoas, tecnologia, muitas vezes alguns recursos, né? Aí é só por informação mesmo para vocês verem esses desafios nesse processo de implantação. Aqui, super novidade também, nesse manual de 2026, a gente tem alguns serviços novos elegíveis entrando para dentro do requisito, ou seja, a gente não tinha a clínica de vacina específica como subseção no manual. A gente incluiu também serviço de reprodução humana, serviço de LPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, e saúde mental. São quatro novos serviços que a gente incluiu e que com certeza vai ter várias outras organizações entrando para o processo em 2026. Aqui é um super mapa mesmo, né, para vocês verem aqui do novo Manual 2026. Aqui é realmente um spoiler. As principais mudanças, deixa eu até aumentar aqui porque está um pouquinho difícil para ver, pequenininho, né? Então, vocês veem, vocês lembram que a gente falou que na seção um tinha 10 subseções? Agora a gente mudou um pouquinho. A seção um ela vai contar com liderança, pessoas, social e ambiental. Então, a gente vai ter quatro subseções nessa seção um. Claro que a gente vai trazer liderança, não dá para não trabalhar, mas por que pessoas, social e ambiental? A gente está trazendo uma frente do ESG com mais força. Tinha tudo isso no Manual 2022, porém agora eles estão mais organizados e mais atualizados para a necessidade que nós temos em 2025, a partir de 26. E aí a gente tem como diferença agora uma visão de jornada. Quem conhece o manual da ONA já viu e já comentou às vezes, nossa, mas esse requisito repete por todo o manual. Sim, ele repete e precisa ser visto, como por exemplo, perfil epidemiológico, gestão de riscos. Ele sim, ele vai repetir por toda a subseção. Porém, a gente trabalhou agora com uma forma de jornada do paciente. A gente vai conseguir enxergar toda essa visão através da entrada do paciente na organização, até ele ser acolhido, até ali o seu plano de alta. Então, a gente fez um desenho diferente, então o caminho dessa jornada do paciente está um pouco diferente, os requisitos todos atualizados e com mais orientação ainda e com mais sugestão e evidência, tentando trazer uma linguagem mais clara ainda desse processo. E na seção 3 não muda muito, mas teve algumas mudanças, por exemplo, aqui a gente sabe que gestão de suprimentos de logística estava lá na seção um, agora ela vem como uma subseção de apoio. A gente tem algumas mudanças aqui, mas a 3 e a 4 foram mudanças menores. E aqui, nesse último slide, eu só tenho aqui esse desenho da jornada, porque talvez naquele mapa a gente não consiga deixar isso tão claro. Mas esse é o conceito que a gente vai trabalhar, a gente vai querer enxergar toda essa jornada do paciente
desde que ele busca ali o atendimento até a continuidade do cuidado, seja em outro local, ou ele voltando e retornando para um novo atendimento. Então, essa é a ideia de jornada. Você vê que jornada ela não é ali uma curva tranquilinha, assim, só uma reta ou não. São curvas sinuosas mesmo, e que a gente vai entender cada etapa dela e o avaliador vai olhar essa jornada, seja em qualquer tipo de serviço, um ambulatório, uma clínica de hemoterapia, um laboratório de imagem, um laboratório de diagnóstico, de análises clínicas, todos eles a gente consegue ver a jornada, e nesse momento nós estamos atuando com os avaliadores, treinando eles e capacitando para uma estrutura, né, para uma avaliação padronizada com esses novos conceitos, essa nova visão. E a gente está nesse momento agora, então a gente está compartilhando já o que dá, mas saibam que quem entrar no processo em 2026, ele já entra nessa estrutura do novo manual. E uma dúvida que se tiver cliente acreditado aí no nosso público, se for uma recerte logo no ano que vem, já entra no manual, mas se não tiver processos de manutenções ainda, permanece no 22, 25, até terminar seu ciclo. Quando for uma recerte, aí sim você vai se entrar pelo manual novo. Então, aqui eu deixo para vocês meu contato, aqui tem meu e-mail, tem meu LinkedIn, fico super à vontade, fiquem muito à vontade para tirar alguma dúvida, para fazer um contato, para qualquer outra informação que eu puder ajudar, vai ser uma honra. Agradeço mais uma vez o Cirino pelo convite, pela participação, por sempre ter um público aí tantas pessoas sempre ao vivo, buscando aí mais conhecimento. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Eu espero ter sido clara e ter atendido aí a necessidade aí do nosso evento. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, foi extremamente esclarecedor. Gratidão por compartilhar de forma tão coesa, tão clara e tranquila esse passo a passo, né? Eu acredito que ponto essencial é todos nós compreendermos o quanto a acreditação é essa transformação de cultura. Então, Verdade. implantar ou estruturar para uma busca de uma certificação, de uma acreditação, é justamente esse movimento de conseguir transformar a cultura organizacional por meio do desenvolvimento de pessoas e, com isso, o aperfeiçoamento de processos. Ficou É muito verdade. claro isso para nós na sua fala. Obrigado por trazer isso. E para a gente fechar a sua participação hoje, eu queria fazer uma pergunta que eu sei que você trouxe ali as questões do ponto de vista de respostas estatísticas, né, do que são os principais desafios, mas como eu sei que você tem uma vasta experiência, eu queria até ver de você qual seria a sua dica principal para aquela unidade que ainda nem começou, o que que ela precisa fazer de diferente, o que que ela pode realizar que vai fazer toda a diferença para que o processo seja mais fluido, mais leve e consiga melhores resultados e até em melhor tempo. Que boa pergunta, viu? Porque a gente vê de tudo por aí, vê coisas que funcionam e que não funcionam. Na minha vivência dentro da ONU, eu tenho a oportunidade de acompanhar muita visita como observadora, né? Então, estou lá junto com a equipe de avaliador, né? O observador, ele só observa mesmo, mas nessa a gente consegue participar, a gente sente, sofre e vibra junto, né? Mas eu acho que uma grande forma, assim, de trabalhar e de começar é com educação, educação e treinamento. Eu acho que é uma forma assim que vale, porque a gente vê que não dá para contar muito, às vezes, com a formação. E não é porque a pessoa não estudou, não dedicou, às vezes é outro local que ela trabalhou e que tinha uma outra cultura e que é diferente. Então é preciso, talvez esses conceitos que a gente trouxe aqui em aula, conceitos que a gente tem. De aulas de pequenos, aqueles cursos menores, talvez, mas é com a educação da equipe. Porque a gente sabe que a motivação vai vir quando a equipe vê resultado, né? A gente sabe que tem mil formas de engajar, de fazer o pessoal participar, de motivar ali com tudo, né? Com lanche, com salários, com tantas outras coisas. Mas o resultado, ele vai motivar a equipe. Quando ela vê que ela está trabalhando num local que tem mais estrutura, isso motiva. Mas a pessoa precisa entender primeiro esses requisitos, a gente precisa entender primeiro o que vai trazer de benefício, entender. Eu acho que os conceitos, qualidade, ensinar qualidade para toda a equipe é um bom começo. Essa é uma sugestão muito pessoal minha e que eu vejo que quem entende, ela consegue fazer melhor.
Quando a gente para e lê o requisito com alguém e explica orientação e sugestão de evidência, ele entende muito melhor. Quanta gente dentro da organização, nas pontas, fala que nunca viu o manual da ONU, e mesmo sendo acreditado. E ele não sabe exatamente o que se espera a metodologia do setor dele, ele como pessoa. Ele entendeu a participação dele no planejamento estratégico, ele entendeu a participação dele em várias coisas, mas dentro da metodologia às vezes falta conhecimento. Então eu começaria muito com essas aulas, com aulas práticas, explicando um pouquinho como funciona todos esses requisitos, eu acho que funcionaria muito bem. Essa é uma ótima dica mesmo, Raquel. Como o processo educativo ele faz a diferença, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar, de conhecer certificação, acreditação nesse formato que você apresentou como ideal e realmente eu sinto que fez a diferença, porque aí depois o bichinho da qualidade fica ali na gente e a gente não desgruda mais desse assunto e a gente quer sempre estar presente, inclusive atuar em instituições que priorizam, né? Esse formato de trabalho, porque a acreditação ela é um programa, é um processo contínuo e a instituição que ela é acreditada, ela continua melhorando sempre. Acho que esse que é o grande diferencial e o foco de todo esse processo, né? Então, Verdade, Raquel, concordo muito. obrigado pelo seu tempo hoje. Considerações finais? Agradecer, dei uma olhadinha aqui no público, tem gente conhecida aqui. Então, É, agradecer muito a participação, o envolvimento. Isso que a gente faz aqui, a gente sabe que a gente sempre multiplica um pouquinho, né? Eu sei que são multiplicadores nosso público, né? Então, agradecer as suas iniciativas, a parceria que nós temos e fico muito à disposição para o que precisarem e juntos aí na melhoria contínua sempre. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Raquel. A explanação foi inspiradora e eu tenho certeza que vai auxiliar a multiplicar esse conhecimento em várias unidades de saúde com vários profissionais. A todos que estiveram aqui conosco hoje, obrigado por participarem de mais uma edição do nosso Fórum Imbros, ONA, Instituto Ética Saúde. Em breve a gente vai ter novos encontros com temas também igualmente relevantes, sempre com o propósito da gente estimular boas práticas, apoiar o processo de acreditação e consolidar a cultura da excelência em nossas unidades de saúde. Então, fique atento ao seu e-mail, aos canais oficiais do IBROS, ONIES, para participar com a gente dos próximos encontros também. Uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado.